Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast. Você aí que é bom de palpite, corre lá na Betfair. Ao se cadastrar na Betfair, o link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você ganha aí R$600 para fazer apostas grátis e nos 40 primeiros dias após se cadastrar, se você errar a sua primeira aposta, você não perde dinheiro, ele volta para você. Então corre na Betfair, que é a maior do planeta e tá fechada com o Futebolaço Podcast. E agora, vamos pro corte. Vou começar o vídeo já falando aí do que movimentou o final de semana, né? A gente vem aí de uma data FIFA, período de data FIFA aí para tudo, né? A janela já tinha encerrado, era só aquelas possíveis contratações com jogadores livres, então nós viemos aí agora de uns dias bem parados, né? Pouquíssima notícia, quase nada de relevante, de importante, mas o presidente Pedrinho deu uma ótima entrevista ao companheiro Igor Rodrigues, né, do canal Igor Rodrigues, ex-Grupo Globo. Parabenizar o Igor aí pela entrevista, muitíssimo boa, que para quem assistiu a entrevista na íntegra, não estava programado, né? Ele foi fazer uma matéria em São Januário ali sobre, né, um final do estádio, né? A gente tá para passar essa reforma agora, o estádio quase todo vai vir abaixo para ser feito um novo, e por acaso ele viu o Pedrinho, tava lá na sala da presidência, eles são amigos pessoais, ele pediu para ir até a sala do Pedrinho e acabaram gravando a entrevista. Eu queria falar um pouco, falei muito sobre lá no canal Futebolaço Vasco, mas aqui no Futebolaço Podcast a gente não falou sobre o tema, e queria falar um pouquinho dessa entrevista que o Pedrinho deu até chegar, né, no jogo do Atlético Paranaense, jogo do Flamengo e tal. Queria fazer um primeiro comentário aqui sobre a questão aí da entrevista do Pedrinho. Achei uma ótima entrevista e foi segmentado em temas, né, como toda entrevista acontece, e o que mais me chamou a atenção foi bem o início, né? Até fiz um vídeo no Futebolaço Vasco agora há pouquinho falando que o grande finale da entrevista eu tinha deixado para o final, que é o Pedrinho abrindo o coração e falando ali com sinceridade como é que foi até aqui esses 9 meses de gestão dele, 9, 8 meses. Ele fala que aquela ação que ele entra contra a 777 foi o dia mais tenso, porque a informação que ele recebeu do corpo jurídico dele, ou você entra agora ou corre risco do Vasco virar uma massa falida, e era numa semana de Flamengo e Vasco que acabou não acontecendo pela tragédia lá no Rio Grande do Sul. O jogo foi adiado e aconteceu posteriormente, e ele traz detalhes e bastidores daquilo, e vou até aproveitar para poder fazer um balanço e uma análise da gestão do Pedrinho até aqui, lembrando que esse corte ele vai poder envelhecer bem ou mal, né? A gente não sabe o que vai acontecer para frente, mas dentro do que aconteceu até aqui, eu acho que já cabe algumas considerações, e já vou dar um spoiler já sobre o que pode vir a acontecer no Vasco nos próximos dias, e a minha opinião não vai mudar, e espero que a de vocês também não. Até aqui, o Pedrinho não tem um ano de gestão ainda, mas nós temos capítulos importantes da gestão dele para a gente debater. Primeiro ato de gestão, que era até uma promessa de campanha, era a tal da questão da fiscalização e cobrança a 777. E, de fato, a gente viu que essa promessa de campanha se concretizou, porque, de fato, ele ficou cobrando, exigindo e pedindo coisas com relação à prestação de contas da gestão. A 777 não fazia a devida prestação de contas, e, no final de contas, quando eles sentiram que a corda estava roendo, eles acabaram indo para a justiça. Decisão que, naquele primeiro momento, deixou a torcida dividida, né? Muita gente favorável, porque queria ver a 777 fora do Vasco, independente de qualquer coisa, e muitos com medo. Caramba, a gente vai voltar a ser associativo? Ou voltar a ser controlado pelo associativo? A gente sabe que o associativo não tem grana. Ruim que a 777 hoje, talvez fique pior. Tô falando os comentários da época, tá? Da galera que era contra aquela ação na justiça. E ficou aquela discussão. O tempo passou, a gente viu a quebradeira que a 777 teve fora, né? O processo começa da London Hall lá nos Estados Unidos. O o Standard Liège na Bélgica vai com ação para a justiça, e a gente começa a ver, até pegar até um termo da matéria da Josimar Futebol, que ele fala do castelo de cartas ruim, e foi isso. A 777 de fato aí esfarelou, e hoje a ICAP controla boa parte dos ativos que a 777 tinha, pela questão da dívida absurda que a 777 contraiu com a ICAP, que é uma seguradora lá dos Estados Unidos.
E essa decisão muito controversa naquele momento do Pedrinho se provou mais do que acertada. Porém, a gente vê que o Vasco ainda, e vai estar assim até ser revendido, muito apertado com a corda no pescoço financeiramente. As contratações, por exemplo, que o Vasco fez, foi contando com esse aporte que cairia, e não caiu, da 777 agora no mês de setembro. A gente está falando de 270 milhões de reais, é uma grana absurda. E agora, como é que paga isso? Se o Vasco não tem essa receita mais para receber. E o Pedrinho, pela primeira vez, falou sobre isso com um pouco mais de detalhes nessa entrevista que ele deu ao Igor Rodrigues. Ele até deu um exemplo de que o Vasco tinha muitos compromissos assumidos, aí com clubes, empresários, etc., das janelas anteriores, e agora não tem mais essa grana do aporte, que essas contratações foram feitas contando com esse dinheiro. E ele explicou, deu um exemplo, que, tem um credor que eu devo e foi combinado pagar ele em 5 vezes. Eu chamei para negociar e agora eu vou pagar em 30. O cara aceitou e a gente renegociou para criar fluxo de caixa. Ele falou como foi importante avançar nessas fases da Copa do Brasil e vai ter que avançar de novo amanhã não, na quarta-feira, para poder pingar mais um dinheiro, porque a situação financeira do Vasco, ela é crítica. Inclusive, o Pedrinho falou há algumas entrevistas atrás que ele deu lá na sede da CBF, que a SAF do Vasco hoje é uma SAF, o termo que ele usou na época, né, que era uma SAF que estava quebrada. Inclusive, o Pedrinho citou nessa entrevista para o Igor Rodrigues no final, do meio para o final, de que há necessidade de vender um ativo daqui para o final do ano. Então não se surpreendam, por exemplo, se no fechamento da temporada o Vasco venda o Ryan, tá? Então a situação do Vasco financeira hoje, ela tá muito apertada, tá bom? Mas queria aproveitar aqui para falar do tema, que é essa questão da análise desses 9, 8 meses de gestão Pedrinho. Eu acho que a gestão dele até aqui é excelente, tá? Ele trouxe uma coisa que pelo menos eu, como vascaíno, sinto, não sei vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários, que é a questão da representatividade. Hoje eu olho para o presidente do Vasco e enxergo nele uma pessoa que ama o clube, um cara sério, um cara de caráter, que tem as melhores intenções. Ele vai acertar, ele vai errar. Eu vou falar dentro dessa explanação aqui a respeito de alguns erros, e acho que um muito claro é sobre a janela de transferências e a não contratação de um zagueiro, mas para mim até aqui o saldo é muito mais positivo do que negativo, tá? Fala, galera, aí, chegou até o final do corte, curtiu? Então dá essa moral, se inscreva pra gente aí, ative o sininho das notificações. Nós gravamos novos episódios toda semana e os nossos cortes vão ao ar todos os dias. Então se você quiser conhecer um pouco mais do nosso conteúdo, dá essa moral e se inscreva no nosso canal. E até o próximo corte.